Oi, pessoal, tudo bem? Me chamo Elias Augusto. Meu grupo é composto, além de mim, por Guilherme Moura, João Vitor Fernandes e Felipe Morales. Estamos apresentando o trabalho da disciplina de Matemática Financeira do professor Werner, tema de financiamento de imóveis. Na nossa apresentação, vamos falar sobre a projeção de salários, sobre conceitos importantes para o trabalho, financiamento, saque price, projeção de entrada, taxa de juros, investimento em renda fixa, amortização. Falaremos do nosso código utilizado para o cálculo e os estudos de caso em que cada um fez sobre um apartamento escolhido. Para a projeção de salários, foram considerados dois tipos de profissionais, o engenheiro eletricista e o engenheiro de produção, já que no grupo nós temos componentes dessas duas áreas. Para o engenheiro eletricista, consideramos o salário do júnior de R$ 5.001 e o sênior de R$ 9.001, considerando um aumento percentual de 80,02%. Para o engenheiro de produção, o júnior R$ 5.072 e o sênior R$ 9.340, considerando um aumento percentual de 84,19%, com base nas pesquisas realizadas. As formas de financiamento são o saque e o price. O saque significa sistema de amortização constante. Ele possui constante amortização em todo o período de financiamento, mas a primeira parcela é maior. Isso porque os juros entram de forma maior na primeira parcela e com o passar do tempo diminuem, até ficar bem pequena. O price não. O price possui parcelas constantes, em que a amortização aumenta ao final do financiamento e os juros diminui. No geral, o saque ele pode apresentar um valor reduzido, porém, pelas primeiras parcelas serem maiores, isso apresenta um pouco de empecilho. Já o price ele é mais previsível, então durante todo o processo as parcelas são constantes. Bom, dando continuidade, fala Elias, vou falar sobre a projeção de entrada, que nós definimos como 30%, né? Porque muitos estudos falam que até 30% do gasto com moradia é um valor saudável financeiramente e assim não compromete as outras contas, né, fixas. E para a definição da taxa de juros, a gente, posso dividir em três partes, né? A inflação, que a gente definiu como 5,91% ao ano, que fizemos a média geométrica dos últimos 10 anos, né? E encontramos esse valor, basicamente isso. E a, o investimento em renda fixa, a gente escolheu o CDB por vários fatores. Ele rende muito mais do que qualquer outra renda fixa confiável, como Tesouro Direto ou conta poupança, né? Então a gente escolheu o CDB por ser uma forma segura, né, de investimento. A gente fez da mesma forma que a inflação, calculamos a média geométrica dos últimos 10 anos e descobrimos o valor de 0,97% ao mês. Já para a taxa de valorização imobiliária, com base em conversas com corretores, né, foi informado que o site FIPZAP ele define a taxa de valorização de imóveis por região do país, né? Porém, a gente acessando esse site não encontrou a região do Rio Grande do Norte e dessa forma a gente retornou as conversas e foi informado que seria um pouco abaixo da média de 2024, de 5,76% ao ano. Então, por medidas de margem de segurança, né, a gente considerou esse valor, que sendo um pouquinho a mais não garantiria o sucesso da operação. Falando agora um pouco sobre amortização, né? A amortização é um processo financeiro que reduz gradualmente o valor da dívida, basicamente isso. Então, basicamente, se você pagar a parcela que antecipado, você acaba diminuindo drasticamente o valor do pagamento no final e do tempo, né, de pagamento. Boa noite, sou o Lucas Guilherme e vou falar sobre o nosso cálculo de financiamento, como funcionou. Basicamente, ele foi todo feito no Python e todo automatizado para que possa fazer qualquer teste, só variando os parâmetros. Alterando qualquer um dos parâmetros, a função continuará funcionando, o que permite fazer vários testes diferentes com vários imóveis ou várias pessoas, em salários diferentes ou promoções que podem variar. Tudo isso pode ser atualizado nos parâmetros de entrada, inclusive o tipo de financiamento que será utilizado, apenas trocando o nome SAG por price. Já começamos convertendo todas as taxas para valores mensais, garantindo que estão em porcentagem. Também colocamos o valor do salário futuro já calculado.
transformamos os períodos anuais em mensais. O valor futuro do imóvel também já tem um cálculo definido. O cálculo da entrada e do valor financiário também já fica definido. E definimos também alguns contadores, como caixa, o número de meses para entrada e criamos a biblioteca onde entrará os objetos de cada mês. O cálculo de entrada vem com a função while. Enquanto o caixa for menor do que a entrada, a função vai ficar calculando cada mês em que acumula o valor guardado, enquanto esse valor rende pelo CDB. Já podemos observar também que é criada uma situação mês a mês e todos os dados daquele mês são armazenados nesse objeto. Ao conseguir juntar o montante da entrada, passamos de etapa e definimos alguns contadores para as etapas dos financiamentos. Começamos a calcular também o valor final do imóvel, que será o valor do imóvel no final de toda a operação, um contador para as economias, o contador do caixa. Acontece a subtração do valor da entrada e também definimos um contador de juros, para quanto juros será gasto no pagamento do financiamento. Para o financiamento, nós temos uma condicional que depende do parâmetro de entrada passado. Aqui no saque, nós começamos definindo a amortização, que será igual ao valor total financiado dividido pelos períodos de financiamento. E também já definimos um contador para o saldo devedor, que começa com o valor total financiado. Com isso, começamos um laço for, que vai percorrer todos esses meses de financiamento e jogando uma situação mês a mês, que vai calculando os juros que serão pagos, o valor total da parcela e quanto será o saldo devedor após o pagamento. No caso do financiamento Price, é definido um fator a partir da taxa de juros e do número de períodos. Com ele, já é definida a parcela fixa que será pago em cada período, e também já colocamos um contador para ver o saldo devedor. Também é usado um laço for para percorrer cada mês do financiamento, jogando um objeto que demonstra a situação do mês. Ao final, o código retorna uma tabela Excel totalmente copiável ou que pode ser logo baixada direto no Colab, com todos os dados necessários para realizar a nossa interpretação. Também é gerada uma tabela secundária que traz dados importantes resumidos e já calculados para facilitar a análise. Após rodar o código, todos os cálculos ficaram armazenados em listas. A partir dessas listas, nós fizemos iterações para desenhar setas representando esses valores. A gente fez isso utilizando uma biblioteca do Python chamada Matplotlib, que é uma biblioteca amplamente utilizada para a construção de gráficos. Nós podemos notar no código que há uma divisão dessa lista, que é exatamente onde o valor de entrada foi alcançado. A gente utilizou a lista de dinheiro guardado, que era o dinheiro depositado especialmente para arrecadar o fundo da entrada. Esse valor deixava de estar disponível para nós, então ele é representado como uma seta para baixo, enquanto no momento que a gente atinge o valor necessário para a entrada, a gente pode recuperar esse valor e então ele é uma seta para cima. O fluxo de caixa do financiamento ficou muito semelhante, a diferença foi que tivemos que fazer uma checagem ali dos valores, porque no começo não tinha valor do pagamento do financiamento, então no nosso data frame ele ficou como NA, não se aplica, a gente teve que transferir todos esses valores para zero para poder utilizar essa lista e também transformar no tipo de dado float, que é o número decimal. A partir disso, a gente pegou a partir da data que iniciamos o investimento. Então, a gente tem como uma seta para cima o valor do imóvel menos a entrada, que é o que a gente já pagou, e os valores para baixo de amortização mais os juros. Aqui ficou o resultado de cada um desses fluxos de caixa
ele traz as informações de quantos meses foi necessário para atingir a entrada e quantos meses foi necessário para acabar o financiamento. Temos também como ter uma ideia da diferença do primeiro valor para o último, apesar de que compara números relativamente pequenos com um número muito alto, então isso dificulta a visualização, mas a gente consegue observar ali ligeiramente a diferença entre as setas que estão para baixo. Agora sobre o estudo de caso, escolhi o apartamento residencial Carmel no valor de 340 mil, endereçado na Avenida Lima e Silva, né? Praticamente no centro de Natal, ótima localização, tamanho de 54 metros quadrados. Falando sobre a entrada, os parâmetros seriam o salário presente do engenheiro de produção júnior de R$ 5.072. O tempo para começar a trabalhar e ganhar esse salário seria de 3 anos. O tempo para alcançar uma promoção de 5, desde o começo do trabalho. O tempo de capitalização do salário seguiria o mesmo da inflação, 5,91% ao ano. E o aluguel, até eu conseguir pagar a entrada, seria de R$ 1.200. O valor do imóvel não, só vai valorizar de acordo com a taxa que definimos, né? E a porcentagem da entrada, 30%. Então a gente pode ver que no mês 86, após começar a juntar o dinheiro, eu vou conseguir dar entrada no valor do imóvel. Seguindo aqui, sobre o financiamento saque, podemos observar que o valor fica muito alto no final, né? A soma passa de R$ 1 milhão, 1.100.000, né, de reais, com um valor de juros altíssimo, né? Na casa do quase R$ 600.000, né? Dando muito acima do valor do imóvel. Um total de 410 parcelas a pagar, né? Desde que começou a juntar o dinheiro. Falando do price, esse cenário já muda, né? O juros é muito menor, um pouco menos de R$ 270.000, e a gente vê que o tempo cai pela metade praticamente, né? Fica 206 meses a partir do dia que começou a juntar o dinheiro também. Então a gente conclui que o price é uma solução muito mais viável, né, financeiramente, porque o valor do imóvel no final fica muito menor, os juros é muito menor a pagar, né? O valor do imóvel fica em questão de quase R$ 400.000 a menos, né? Então a gente conclui que o price é muito, muito melhor, muito mais viável. No meu estudo de caso, eu escolhi um imóvel de baixo valor, apesar de uma boa localização. É um apartamento de R$ 160.000 no bairro Petrópolis, com 70 metros quadrados. O salário e tempo para começar a trabalhar e promoção foram iguais, pois consideramos um padrão para engenharia de produção. Levando em conta o valor do imóvel, seriam necessários 55 meses para alcançar a entrada. No financiamento saque, seriam necessários 208 meses para o pagamento total do imóvel, levando ao valor total gasto com o imóvel de R$ 283.307,87. Já no price, seriam necessários 160 meses. Por ser uma diferença pequena entre o tempo de financiamento entre os dois modelos, o saque compensa mais, pois os juros é menor. Teve uma diferença de aproximadamente R$ 10.000 de juros, portanto é preferível para o pagamento desse imóvel o método saque. Bom, eu escolhi ali uma casa na Cidade da Esperança, que é perto da minha família, perto da casa da minha de dois avós, ali no valor de 260 mil, próximo a Petrobras, na rua da Petrobras, né? Pronto, na entrada, os parâmetros foram de engenheiro de produção júnior, né? Padrão, e o aluguel que eu tomei foi de R$ 1.000 e a porcentagem de entrada é de 30%. Como a gente pode observar aí, no mês 71 foi juntado um montante suficiente para conseguir dar entrada. Em relação ao financiamento, saque, como a entrada não é tão alta, o valor ali é 30%, foi necessário 168 meses para fazer o financiamento, para pagar o financiamento, o que é viável, porém muito comprido, e no final a soma gasta foi de 938 mil, que ficou bem acima do saque. Que no caso do saque foram necessários apenas 108 meses e ficou
gasto com imóvel apenas 590 mil. E deu para juntar também um dinheiro bacana, uma economia bacana no final do pagamento. Por isso, minha decisão é o Price, porque permite quitar o imóvel mais rápido e também permite que pague menos juros, tenha uma despesa financeira menor. Para o estudo de caso, foi considerado o apartamento residencial Abalone, localizado em Tirol. Um apartamento de 57 metros quadrados, de R$ 190 mil. Possui 2 suítes, uma sala, uma cozinha, itens essenciais para a minha necessidade. Os parâmetros utilizados inicialmente foi o salário de engenheiro eletricista, de R$ 5.001 inicial, aumentando com o passar do tempo, de acordo com como apresentamos no início do trabalho, tempo para começar a trabalhar 2 anos, para alcançar a promoção 4 anos, taxa de capitalização do salário 5,91% a um ano, aluguel definido R$ 1.250, valor do imóvel, como já falado, e o percentual de entrada 30%, como explicado no início do trabalho. Na tabela superior à direita, a gente consegue ver até o mês 64, porque foi o mês em que, de acordo com as economias de 30% do salário, conseguiu-se guardar o suficiente para dar a entrada de 30% do aluguel, o valor corrigido também do aluguel, e também sustentar o financiamento de 30% do salário, certo? Então, foram 64 meses para se conseguir dar entrada. E aí, abaixo, a gente vê o fluxo de caixa com as setas vermelhas e no final a seta superior com a entrada, a seta azul, verde. Para os financiamentos, saque e price, nós vamos ter também o fluxo de caixa, inicialmente com a seta verde superior, que indica o dinheiro recebido pelo financiamento, tanto o saque inicial e depois o price, e depois as setas vermelhas mostrando o pagamento para o financiamento. Para o método saque foi necessário 90 meses e para o price 66 meses. Saque 7 anos e 6 meses, price 5 anos e meio, certo? Aí com todos os detalhamentos na tabela. Dessa forma foi mais viável o método price, porque apresentou uma quantidade menor de financiamento, um salário melhor, um valor total melhor, mais condizente com o salário que recebo e dessa forma apresentando uma maior viabilidade. Até pela projeção é mais fácil, por ser padronizado, por ter todos os meses iguais, é uma previsibilidade melhor. Por isso que ele foi adotado. Obrigado.